campanha do Ministério Público do Trabalho alerta que não é permitida a revista de trabalhadores ou de objetos pessoais no ambiente de trabalho. São proibidas revistas íntimas em empregados, mesmo que por pessoas do mesmo sexo. E para conversar sobre esse tema, o AER Entrevista de hoje recebe a Procuradora do Trabalho, doutora Márcia Medeiros de Farias. Bem-vinda ao AER Entrevista. Obrigada. É um prazer hoje recebê-la para falar desse tema, que inclusive em pleno século XXI é um absurdo a gente vira para um programa de televisão falar sobre ele, mas é importante. E já lhe dando as boas-vindas, eu lhe pergunto como e por que começou essa campanha. Eu agradeço a oportunidade. O Ministério Público sempre, para o Ministério Público é sempre muito importante espaços como esse, para poder divulgar aos trabalhadores questões como essa, que como tu bem disseste, é um absurdo nós termos que tratar, mas por outro lado, por ser um absurdo, temos realmente que tratar para não aconteça. Essa campanha específica da questão de revista íntima surgiu a partir de uma denúncia de trabalhadores sobre a existência de revistas em trabalhadores em uma empresa. E como ocorre sempre que nós recebemos denúncias, nós instauramos um inquérito civil e começamos a investigar para ver se essa denúncia procede ou não. E nesse caso tinha procedência a denúncia, havia efetivamente essa revista nos objetos pessoais e nos trabalhadores. E a partir de então nós chamamos a empresa e começamos a estabelecer uma forma de resolver esse problema. E como é que se resolve esse problema? Cessando esse tipo de atividade, ou seja, parando com as revistas, tanto nos trabalhadores como nos objetos desses trabalhadores, mas precisa de algo mais. Porque não se trata de um problema que se resolva, por exemplo, trocando uma máquina ou pagando uma multa. Se trata de um problema que, como envolve a dignidade dos trabalhadores, que é o caso da intimidade, se tem que resolver mudando mentalidades. E essa é uma das nossas tarefas no Ministério Público do Trabalho, alterar mentalidades, para que nós não precisemos mais daqui a 2, 3, 4, 5 anos estar tratando do mesmo assunto. E é a partir daí que surgem os cartazes. Que eu vou aproveitar para mostrar aqui para os nossos telespectadores. Diga-se passagem, está muito bonito esse cartaz, parabéns. O méritos também do publicitário que fez, que é um cartaz que o que nós tentamos transmitir a partir dele? Os direitos do trabalhador, o direito de ter a sua intimidade preservada e o muito importante, para o trabalhador não ficar calado. Por quê? Porque, infelizmente, ainda os trabalhadores acham que têm obrigação de se submeter a essa revista. Porque nós temos uma situação em nosso país que ainda existe muitos e muitos casos, que é a seguinte: nós pensamos ainda nesse país que os trabalhadores, que os cidadãos, perdão, quando viram trabalhadores, quando viram empregados, ou seja, quando passam a trabalhar, que eles perdem direitos. Que eles são cidadãos, no momento que entram numa empresa, eles deixam de ter direitos como a privacidade, a intimidade, ao lazer, quando na verdade não. Na verdade, o trabalhador é um cidadão igual a todos os demais, que quando vira trabalhador, soma direitos. Ele passa a ter direitos a hora extras, direito às férias, repouso semanal remunerário, mas não perde os demais direitos. Então, pelo simples fato dele ser empregado de uma empresa, ele não aliena a esse empregador, ele não passa para esse empregador a intimidade dele. E da mesma forma que nós vamos a locais, por exemplo, a um supermercado, a uma loja, e são locais onde ocorrem furtos, que o grande motivo que os empregadores nos dão para fazer as revistas é: somem mercadorias, somem produtos, então temos que revistar, porque senão os trabalhadores podem ter roubado e levam isso para casa. O motivo sempre é uma defesa do patrimônio. Mas se nós pensarmos que nós entramos em lojas, nós entramos em uma série de lugares que também somem e ninguém nos revista como consumidores, o trabalhador também tem uma relação de trabalho, não é uma de consumo, mas é um contrato de trabalho com a empresa, que não significa que, por ele ser trabalhador, ele vai ser obrigado a permitir que toquem no seu corpo, porque nós temos casos, não foi o caso dessa empresa, mas nós temos casos de revistas que são revistas feitas no próprio corpo. A pessoa ainda tem que se despir em alguns lugares. Homens e mulheres. Homens e mulheres. E aquilo que tu falaste no início, nem por pessoas do mesmo sexo, é algo que se diz porque muitos empregadores justificam a revista dizendo assim: mas não tem problema nenhum. As empregadas mulheres levantam a roupa, a camisa ou baixam a calça na frente de outras mulheres, os homens na frente de homens, como se isso afastasse a violação à intimidade, afastasse a violação de dignidade. Outros nos dizem assim: mas isso é feito de uma forma aleatória. Eles apertam um botãozinho, como a gente aperta em aeroporto, se der sinal verde, eles não são revistados. Se der sinal vermelho, é que eles são. Como se isso descaracterizasse a discriminação. E, na verdade, nós estamos falando de algo muito mais grave, muito mais importante, que é
a intimidade de cada um. Imagina cada vez que nós entrarmos no nosso trabalho, eu como procuradora, tu como jornalista, cada vez que nós entrarmos no nosso trabalho, a gente tem que abrir uma blusa, levantar uma blusa, baixar uma calça. Ou pegar a nossa bolsa, que é onde nós trazemos as nossas questões mais pessoais, às vezes um remédio que a gente está tomando, às vezes até uma camisinha, que às vezes as meninas... absorvente que as mulheres carregam na bolsa. E eu ter que expor. Eu não quero saber que as pessoas saibam, por exemplo, que eu estou com uma camisinha ou que eu estou tomando um determinado remédio. São questões da minha vida íntima. Isso não tem nada a ver com trabalho. As pessoas têm que entender e entender definitivamente que quando eu contrato alguém para desempenhar uma função, a única coisa que eu tenho que levar em conta é se essa pessoa tem ou não habilidades e condições para desempenhar aquela função. E eu tenho o direito de, como empregador, dar as diretrizes para a pessoa desempenhar. Ou seja, tu tens que chegar a tal hora, tua tarefa é fazer tal coisa, tal horário tu está fora, eu preciso que tu entenda de tais e tais programas. Eu não posso achar que porque aquela pessoa está naquele tempo à disposição de fazer aquelas tarefas, a pessoa deixa do lado de fora direitos como a intimidade. E quando eles batem muito nessa questão do patrimônio, nós temos a Constituição Federal que preserva o patrimônio. Está correto? Preserva. De 1988, a partir de Constituição de 88. Ela preserva o patrimônio das pessoas. Mas acima do patrimônio está um valor que é o valor que se espalha, vamos dizer assim, por toda a Constituição Federal, que é o valor da dignidade da pessoa humana. E esse valor é também dos trabalhadores. Então, eu não posso, com a desculpa ou com o motivo de estar defendendo o meu patrimônio, como dono de uma empresa, invadir um bem maior, que é a intimidade, que é uma das facetas da dignidade do trabalhador. Então, não é desculpa estar assumindo alguma coisa dentro da empresa, isso não é desculpa para eu violar a intimidade do trabalhador fazendo revista. Porque daí, do mesmo jeito, numa empresa que tenha balcão, e as pessoas fiquem atrás do balcão, somem produtos para fora do balcão também. E ninguém tem a ideia de revistar os clientes. Por quê? Porque vai perder clientes. Mas o cliente, geralmente, quando isso acontece, tem que furtando chamar. ou não, elas entram com processo, vão na delegacia de polícia e registram ocorrência. E por que o empregador vai puxar para si o direito de poder de polícia e fazer uma coisa que a polícia pode fazer em determinadas ocasiões, que é revistar alguém? Nem a polícia pode entrar numa casa de qualquer forma e ir revistando as pessoas de qualquer forma. E quando foi excelente a forma o que tu trouxeste, quando o empregador revista alguém com o objetivo de evitar um roubo, um furto, o que ele está fazendo? Ele está tomando para si um poder de polícia, de abrir uma bolsa e verificar se alguma coisa tem. O que ele não faz com o consumidor. Porque se ele começar a fazer isso com o consumidor, os consumidores provavelmente não vão na loja. E aí as pessoas me perguntam, e é um momento importante nós falarmos também, por que o trabalhador se submete? Porque muitas vezes, mas se o trabalhador não está gostando, vai embora, peça outro emprego. Pois é, em que situação é permitida essa revista? E a gente sabe que tem empresas que ainda adotam esse método, as pessoas... Não, elas abrem a bolsa, a pessoa que faz ali aquela revista, ela não pode tocar ali, mas ela olha. Ela não pode nem olhar. Ela não pode nem olhar. Ela não pode. Nós temos que sempre fazer o comparativo, que ninguém olha a nossa bolsa quando nós saímos dos supermercados. O que nós fazemos? Nós passamos por aquelas portas, às vezes tem etiquetas, alguma coisa. Porque na própria Constituição Federal diz que ninguém é culpado de nada, a não ser depois de uma condenação, transitada, em julgado e tudo. Então, o que nós temos? Nós temos uma prévia suspeita de que se sumir alguma coisa, foi o trabalhador. E aí vem uma coisa mais grave e mais dura de nós entendermos, é que isso não ocorre com todos os trabalhadores. A revista é feita em alguns estabelecimentos de uma determinada categoria de trabalhadores, vamos dizer assim. Conforme a hierarquia da empresa. Conforme a hierarquia salarial, hierarquia de poder, o que torna mais cruel ainda a revista. Porque se nós achamos que temos que defender o nosso patrimônio acima da dignidade de todos, isso deveria ser feito, entre aspas, porque não deve ser feito nunca, isso teria que ser feito com todos. Mas nós vemos pessoas exercendo cargo de gerência que não se submetem a isso. Pessoas, advogados que vão na empresa, ou mesmo um procurador que vai na empresa. Pessoas que exercem determinadas funções ou que têm um poder aquisitivo maior, não são submetidas à revista. O que torna essa discriminação ainda mais cruel. Porque faz dois tipos de discriminação. Primeiro, discrimina as pessoas que são trabalhadores, pressupondo que se houver um roubo, aquela pessoa tem mais possibilidade de ser o culpado. E segundo, discrimina os trabalhadores
de regra, com menor poder aquisitivo, que ganham um salário menor ou que desempenham aquelas funções que as pessoas entendem como funções mais simples e que estariam, em princípio, mais sujeitos a cometerem furtos. É muito cruel. Sim, e são protegidas funcionários de empresa, tanto privadas quanto públicas? Todo mundo. A Constituição não faz distinção. Ela protege, porque a nossa Constituição de 88, a Constituição cidadã, como todo mundo chama, ela tem como valor primeiro e superior a todos, absolutamente todos, a dignidade da pessoa. Então, qualquer pessoa, seja trabalhador ou não seja trabalhador público ou não seja, mas eu tenho o dever de fazer um esclarecimento. Nem todos os tribunais entendem como eu entendo. Muitos tribunais ainda decidem no sentido de que revistas em bolsas são permitidas, o que, no ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, não está correto. Porque não existe nada na Constituição que diga assim, é preservada a dignidade de todos, vírgula, menos os trabalhadores que têm que abrir a bolsa. Porque ninguém pode negar que eu ter que abrir minha bolsa é uma violação à minha intimidade. E na Constituição não tem essa vírgula dizendo a intimidade de todas é preservada, vírgula, a exceção de determinados trabalhadores e seus pertences se ganharem um valor inferior ou se desempenharem determinadas funções. Não existe isso. Então, se a Constituição diz que a dignidade é um valor que está acima de todos, isso tem que valer para todos. Seja procurador do Ministério Público do Trabalho, seja um jornalista, seja a pessoa que serve o cafezinho, seja qualquer pessoa dentro do Somos todos iguais perante a lei. Somos todos iguais perante a Constituição. Hoje, até por questão de segurança, a maioria das empresas públicas e privadas tem as câmeras. São permitidas nos corredores, né? Internamente, porque aí é um problema, quer dizer, pode ser um problema também, mas ele pode amenizar problemas. A tua pergunta é excelente, porque as câmeras são outro problema que nós temos, porque elas são usadas muitas vezes para controlar o trabalhador. Elas são focadas, e aí não é permitido, elas são focadas diretamente num trabalhador. Isso acontece muito em call center, empresas que trabalham com serviços repetitivos, mecânicas, indústrias. Para quê? Para verificar se o trabalhador não para por um momento de fazer o seu trabalho. Porque não está ali para nenhuma questão de segurança ou nada, mas simplesmente para controlar o trabalho. Se eu não estou parando um pouquinho, se eu não estou respirando uns minutinhos de descanso além do que estão me deixando, se eu estou fazendo a ligação uma em cima da outra como eu quero que faça. Então, na verdade, tem um sociólogo, eu não recordo o nome, que diz que hoje os grilhões, aqueles que acorrentavam os trabalhadores antes, são virtuais. Porque hoje eles colocam câmeras... Tudo é virtual hoje, né? O controle é virtual e torna muito cruel, porque tem uma pessoa sentada em frente a uma câmera, controlando de televisão, de computador, controlando centenas, às vezes milhares de trabalhadores e vendo se a pessoa tal parou de ligar, porque a pessoa tal está levando 5 minutos e a outra está levando só 4,5. Então, se torna um instrumento de pressão para fazer com que o trabalhador trabalhe mais em menos tempo. E, nesse caso, ela não é permitida. A câmera não é permitida em refeitórios, em banheiros. Nós temos problemas de gravação de imagem em banheiros, em vestiários. Tudo com a desculpa é sempre uma, proteção do patrimônio. E, às vezes, é uma desculpa ainda disfarçada de proteção do patrimônio do trabalhador. Põe no vestiário para saber se um trabalhador não está roubando de outro trabalhador. E aí as pessoas são submetidas a terem que trocar de roupa, terem que ir ao banheiro com uma máquina filmando o que está acontecendo ali. Mas e os trabalhadores, às vezes, por medo de perder o emprego, eles costumam praticar a denúncia?